Você já se imaginou vivendo em Israel, servindo as Forças Armadas e mais, sendo uma mulher? Pois é isso que você vai ver hoje. Você está no canal Outdoors, eu sou Nilo Moreira e recentemente nós estamos passando por um grande conflito, uma guerra de Israel contra o Hamas. Muitas pessoas falam muitos assuntos sobre Israel, como é, como não é, como deixa de ser, e eu sei que nesse momento tem muita gente curiosa a respeito de como é viver em Israel, como é ainda mais servir o exército de Israel, por exemplo, como é que faz para ir para lá, eu preciso ser judeu, tudo isso tem várias pessoas se perguntando, talvez você seja uma delas. Aqui no canal nós temos vários assuntos interessantes. Sobrevivência, aventura, tiro, Krav Maga. Bom, e foi aí que esse vídeo aconteceu. No aulão de final de ano da semana passada, tive um aulão muito legal com o meu professor Gustavo Manes, de Krav Maga. Tivemos aquela aula e no final ele convidou as duas amigas dele que viveram em Israel, certo? Para dar uma palestra, para bater um papo com os seus alunos, contando sobre toda a história. Porque para quem não sabe, o Krav Maga é de origem de Israel, veio de lá, né? Faz parte das forças de defesa de Israel. E elas contaram a história. Chamaram a Betinha e a Paulinha, é assim que elas, os amigos chamam elas, então eu vou me sentir meio amigo aqui para apresentá-las, tá? E elas vão contar a história delas vivendo em Israel. Como foi fazer esse processo de imigração, fazer todo o processo e mais. A Paulinha serviu a IDF, que é a Israel Defense Force, ou seja, o exército ali, as Forças Armadas de Israel. E ela vai contar tintim por tintim tudo o que aconteceu. Eu vou te dar só um spoiler, tá? Ela quase foi presa. Fica aí para você entender tudo o que aconteceu, você vai com certeza curtir muito essa história, mas antes delas começarem a falar, eu tenho que lembrar vocês que é só graças aos nossos apoiadores e patrocinadores que esse vídeo é possível. Os links e cupons de desconto dessas marcas e produtos estão aqui na descrição, dá uma conferida que vale muito a pena e se liga quem é que está apoiando o nosso canal. Loja Croster, equipamentos de qualidade com garantia para você estar sempre preparado. Caluce, calçados com melhor custo-benefício em conforto e resistência. Desmodos, o primeiro torniquete projetado e fabricado no Brasil que está salvando vidas. Wolf Attack, roupas e equipamentos resistentes e funcionais para a sua aventura e para o dia a dia. Os melhores equipamentos em aço é na Steel Rock. Tenha prazer em se aventurar. Stonewater, garantindo água pura em qualquer lugar do mundo. JA Rio Militar, tudo em coletes e acessórios táticos. Chef Silks, o snack de carne que te dá proteína de sobra para ir além. E Tendaro Brasil, garantindo conforto e praticidade para suas aventuras. E agora que você já se equipou, comprou bons equipamentos, com o cupomzão, vamos lá, a Betinha e a Paulinha contem a sua história. Começou em 79 com a minha mãe, que vai fazer a introdução oficial. Eu sou de família judaica, né? Fui criada dentro do judaísmo, mas não ortodoxo. Estudei no colégio israelita toda a minha vida, em Porto Alegre. E uma namorada do meu primo, em 78, ela foi... Existe em Israel programas específicos para cada pessoa. Judeus, né? Tem programas para judeus. Só judeus. Tem o direito de ir para Israel em algum momento. Existe voluntários, se quiserem, né? Aí se alistam lá na agência judaica. E são enviados aí, dependendo da época, para determinado trabalho específico. E eu queria muito ir, aí quando ela voltou, ela me falou muito de Israel, como é que era viver lá. Só que em 79 era completamente diferente de hoje, né? Não tinha muito atentado. Israel era recém-nascido, oficialmente, né? Oficialmente recém-nascido, pouquinho tempo de vida. E em setembro eu comecei a me mexer para ir. 1º de janeiro eu estava embarcando. E eu me lembro que eu tinha 21 anos. Eu me lembro que eu fui assim, não vou voltar nunca mais. Eu vou porque eu quero viver lá, né? E eu vivi 1 ano lá. Voltei porque minha mãe foi me buscar. Eu queria fazer hotelaria em Herzliya, Pituah, é uma cidade bem pertinho de Tel Aviv. E vivi 1 ano lá. A minha mãe aqui em Porto Alegre, muito preocupada por causa dos atentados. Eu vi alguns, presenciei alguns, assim, entrar no correio e não poder sair, porque tinha carro na frente com bomba, então vinha o exército já naquela época, né? Voltei com a minha mãe. Foi uma experiência maravilhosa, tão maravilhosa que quando eu voltei,
voltei com a minha mãe, porque ela levou ela já chegou lá, ela ficou um mês lá comigo, e ela disse, agora eu vou voltar, mas eu tenho uma passagem para ti. E eu não consegui dizer não, voltei com ela. Arrependida até o último fio de cabelo. Fiquei um mês sem desmanchar minhas malas, pegava minhas roupas da mala e botava de volta na mala. E fiquei 30 anos assim, pensando em voltar para Israel, querendo voltar para Israel. Então, agora voltando um pouquinho, esses programas é do governo e dá direito a uma vez a pessoa ir nesses programas. Acabou, eu com benefícios, né? Com benefícios, E daí eles têm tem salário que eles dão, tem aula de hebraico, mas cada judeu tem direito a isso de graça uma vez na vida. Passagem. A passagem. Eles contam imigrante. Que tu foi pra ir morar lá pra sempre. É. Tu pode ir embora, tu continua sendo cidadão, se voltar vai ser por tua conta. Eles não vão te pagar na passagem, não vão te mandar nada. Eles te dão um ano pra ser um cidadão apto a viver lá independentemente. Então eles te dão toda a ajuda necessária, salário, ajudam com moradia, ajudam com as contas, com tudo, por um ano. E eles entendem que dentro desse um ano você vira alguém que consegue se virar em Israel sozinho. Isso. De boa. E aí, quando a Paulinha nasceu, eu comecei assim, vamos para Israel. Eu queria muito voltar. Quando ela começou a crescer, começou a entender, ela dizia assim, tem guerra, eu não quero ir. Não vou, tem bomba, eu não vou, não quero ir. Deixei passar. E eu sempre mostrava para ela as cores de Israel, a Jordânia, os montes da Jordânia, que é um colorido, né? E dizia para ela, tem, mas é mais seguro do que aqui. E até que um dia ela tinha 16 anos, ela vira para mim e faz assim, ela estava terminando o 2º grau e terminando o curso de inglês. Ela vira para mim assim, mãe, vamos para Israel. Demorou uma semana, a gente já estava com tudo marcado. E a agência judaica, como eu já tinha cidadania, já tinha usado o meu programa, elas me ligavam e diziam assim, tu não vai receber tal benefício. Eu dizia, tá bom, não tem problema. A tua filha vai. Tu não, tá bom. Tu não vai ter o curso de hebraico. Tá bom, não tem problema. Eu tô indo, entendeu? E cheguei lá, eu tive todos os benefícios de novo. Eles me deram tudo de novo. Fiquei com a Paula, né, com o dela. E aí, é isso. Aí começa a nossa vida de novo, 30 anos depois, em Israel. E aí, do meu lado, eu não fui criada dentro do judaísmo que nem a minha mãe. Eu não estudei em escola israelita aqui no Brasil. Eu nunca fiz assim, a gente nunca teve coisa de cultura, de tradição em casa. Então, pra mim, era muito distante. Eu sempre soube que eu era judia, sempre soube um pouco, mas nunca foi uma coisa que fez parte da minha vida. Então, quando ela falava, Israel, tá, é lindo, mas o que eu vou fazer? Tipo, o que eu tenho a ver com Israel? O que eu vou fazer lá? Vou aprender hebraico, não tem nada a ver. E eu passei uma vida inteira ouvindo falar muito bem de Israel, sendo convencida, tentada, tipo, vamos pra Israel, vamos pra Israel. E aí eu, no 2º ano, pensei, cara, ou eu faço uma faculdade e fico aqui, vida normal, ou eu vou pra Israel, porque no máximo eu volto daqui a um ano. Isso é o que eu fiquei me falando, assim, pra ter coragem de ir. Eu volto daqui a um ano, nada aconteceu, eu tive uma experiência e beleza. E aí, o que me falaram, eu tinha 16 anos na época, que eu não ia ser obrigada a fazer o exército. Acho que foi pra me convencer a ir, porque era obrigado. Tipo, não tinha não ser obrigado, mas pra mim falaram que não ia ser, porque porque é só nós duas, porque eu já tinha 16 anos, ia ter 18 já quando eu chegasse lá, então não ia ser obrigada. Eu falei, pô, beleza, vou pra Israel, tudo pago, não vou ter que fazer o exército, que seria o meu maior medo, bora. E aí, isso a gente começou a ver meio de 2016, eu terminava a escola no final de 2016, junho de 2007 a gente embarcou para Israel. Daí a gente chegou lá com todos os benefícios das duas, isso quer dizer carteira de identidade, salário por um ano para pagar aluguel, pagar conta, viver bem, não é nada, nenhuma exorbitância, mas viver legal. Aula de hebraico por 6 meses. A gente chegou em Israel, a aula já tinha começado fazia um mês, então eu nunca tive nada de hebraico, então eu tenho um pedaço de hebraico que eu não sei, que é o pedaço fácil que a gente brinca, porque eu perdi a primeiro mês de aula. E aí a gente fez por 6 meses aula de hebraico. Se situou, a gente morou no norte no início, que é uma cidade bem pequena, e aí era bem tranquilo, tinha muito brasileiro, a gente foi se inserindo e conhecendo. E aí acabou os 6 meses de aula, tinha que trabalhar. Aí eu fui procurar um trabalho numa creche,
porque daí eu pensei, pô, vou aprender hebraico com as crianças, né? Porque na aula de hebraico eu decidi não aprender nem a ler nem a escrever, porque era muito pra mim. Tipo, alfabeto novo, tudo novo, eu vou ter que ler, vou ter que me virar, é muita coisa. Então eu falei, eu vou aprender a me virar, falar e tal, e depois eu aprendo a ler e escrever na vida. E aí a gente era colegas, a minha mãe já sabia um pouco mais, porque já tinha morado lá, então ela me ajudava, porque eu comecei a ficar, meu Deus, eu nunca vou aprender esse idioma. E aí a gente fez aula, aprendi o idioma, a gente se virou bem, começou a trabalhar. E aí me falaram que eu ia ser obrigada a fazer o exército, que eu tinha mais um tempo para aprender mais o hebraico, para me situar um pouco mais, mas que eu ia ser obrigada a fazer o exército e que eu vivesse com essa informação. História que você foi presa. Sim, óbvio. E aí isso foi em 2007 que a gente estava lá, a gente fez o curso de hebraico, comecei a trabalhar. A minha mãe, existe um centro de absorção que eles chamam lá, que é onde eles recebem. Os imigrantes ficam por 2 semanas até achar casa. E os imigrantes muito jovens, russos, etíopes e da Indonésia, né? Eles moram nesse centro de absorção. Então é um prédio gigante que tem refeitório, que é onde a gente tem as aulas de hebraico. E a minha mãe conseguiu um trabalho lá no refeitório. Então ela atendia o pessoal desse centro de absorção que a gente morou e eu trabalhava na creche. E aí a data do exército começou a se aproximar. E a minha mãe teve um problema no coração lá. E ela foi internada. E ela estava no hospital quando foi a minha data para me alistar. Aí eu recebi a carta, olhei e falei, não vou, não sei com quem falar, não sei para quem ligar, não sei o que eu faço, só não vou e tá tudo bem, minha mãe tá no hospital, esqueci essa história. Aí a gente voltou para casa, passou 2 meses, e nesse centro de absorção, como era no norte, tinham soldados que o exército deles, a parte do tempo de exército deles, eles eram meio que voluntários na Galileia, na fronteira com o Líbano. Com a Síria. Com a Síria. E eles ficavam nesse centro de absorção, mas eles não tinham direito a nada, porque eles tinham o salário do exército, então eles não tinham direito a comida, eles não tinham direito a nada. Minha mãe trabalhava no exército, mãe judia, via eles chegando exaustos no meio da noite, uma sujeira, sujos, e ela dava comida para eles. Então eles ficaram amigos. A gente conhecia eles, a gente trocava ideia e eles adoravam minha mãe e tal. E um dia ela tava em casa e eles batem na nossa casa, eu não tava, e ela abre a porta tipo, que legal ver vocês, né, depois de ter ficado no hospital. E aí eles falam pra ela, a Paula que a gente tem que prender é a Paula? Aí ela fez, como assim tem que prender a Paula? E aí eles falaram, como eu não me apresentei e não dei explicação, eu tinha uma voz de prisão e eu ia ficar o tempo do exército dos 2 anos presa, na prisão do exército. E aí ela falou, não, pelo amor de Deus. Aí ela explicou o que aconteceu, eles falaram que porque ela conhecia e porque eles sabiam da história, eles iam tentar me liberar da prisão e me conseguir uma nova data. E aí eu tive uma reunião... tive que mostrar documentos, sim, eu estava no hospital, tudo. Exame, que era só eu e ela, né? Sim. E aí conseguiu. Eu tive uma reunião, depois eu descobri que era um bambambam do exército, assim, um 3 falafel. E aí ele me deu uma nova data e ele disse, só que se tu não tiver nessa data, eu vou pessoalmente te prender. Tipo, não tem mais fugir, show, legal, mas tu vai ser presa se tu não te apresentar. Eu falei, show, pode deixar que eu vou. E aí eu fui, foi uns 3 meses, tu teve em fevereiro? A minha data de alistamento era em agosto. Alto do verão em Israel, assim, aquela coisa absurda de calor. E aí eu fui. E foi a melhor experiência da minha vida. Tipo, eu não trocaria por nada. Eu não sabia o que esperar. Quem é de Israel, quem faz escola em Israel, no terceirão, ao invés de fazer viagem de formatura e tal, os estudantes passam 1 mês tendo um pré-treinamento para o exército, para eles saberem o que espera por eles. É bem menor, é bem menos cruel do que o treinamento oficial para o exército, mas já dá para ter uma ideia, assim, já dá para saber o que esperar e tal. Eu não tive isso, eu fui sem saber nada do que ia me... Nada, eu não tinha ideia, eu não sabia como é que ia ser, eu não sabia para onde eu ia, eu só sei que eu fui. E aí, todo mundo dizia que era bem difícil, que os oficiais eram bem rudes, eram bem grosseiros, e aí no primeiro dia, todo mundo super legal. Eu falei, gente, o exército é fácil, é tranquilo, todo mundo simpático. E eu falando com a minha mãe em casa, ela tava nervosa porque o sonho dela era que eu fizesse o exército, porque ela não conseguiu fazer quando morou lá. E aí mãe, é bem de boa, todo mundo é super simpático, todo mundo entende que eu não falo muito bem hebraico, tá? Beleza.
Esse dia a gente passa assim, fazendo exame o dia inteiro, porque vai que morre em guerra, tem que ter arcada dentária, tipo sanguíneo, fio de cabelo, tudo que vocês podem imaginar tem nesse dia. E aí depois eles dividem o grupo e mandam a gente para um ônibus. Neste ônibus parecia que era outro universo. Eles gritavam, eles não sorriam. Era assim, eu falei, meu Deus! Primeiro que eu não entendo o que estão falando. Eu não sei o que eles estão gritando, porque é coisa de exército e eu não sei nem em português, não vou saber em hebraico. Segundo, que eu não faço ideia pra onde eu vou, quem são, o que vai acontecer. Daí eu fiquei bem quietinha, sentada, imitando o que faziam. E falei, vamos ver o que vai acontecer. Já não tem mais volta, não vou ser presa, vamos. Daí a gente chegou numa base, rodou. Chegou no meio do deserto, desce do ônibus, tem 3 cabanas e nada. Um monte de nada. E aí falaram, aqui são as cabanas de vocês dormem nas cabanas, tá? Aquelas cabanas grandes, assim, com várias mini camas. E aí a gente tinha que jantar e tal, e aí deram 5 minutos pra gente preencher uns formulários, tudo muito sério, não podia olhar na direção dos oficiais, não podia falar com eles, isso eu tinha entendido. Só que eu queria avisar que eu não falava hebraico direito, tipo, gente, eu não tô desobedecendo, eu só não tô entendendo. E aí eu levantei minha mãozinha bem tímida, assim, tipo, queria falar com vocês, e aí eu expliquei. Aí ela fez, se tu me chamar de novo, vai ter punição, número 1. Número 2, beleza, tá avisado, a gente já sabe. A minha dica é, imita o que estão fazendo. Correram, tu corre, pularam, tu pula, se jogaram, tu se joga. Não vai ter erro. Eu falei, show! Se é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer. E aí eu não sabia onde eu tava, eles não contam onde a gente tá na primeira semana, não pode saber. E aí eu liguei pra minha mãe, falei, pode ligar pra casa pra avisar que tá tudo bem. Mãe, eu não sei onde eu tô, eu não entendo o que falam, é um calor nesse deserto, eu tô numa tenda, não sei o que vai ser de mim. Mas tô aqui. Daí ela dizia, me põe o oficial no telefone. Eu dizia, mãe, eu não posso nem olhar pra direção dele. Como é que eu vou botar ele no telefone? Ela dizia, coisa de mãe, né? Mãe, eu ia te desesperada. dizer coisa de mãe, né? E eu chorando no telefone, mãe, eu não sei o que fazer. E ela dizia, põe o general no telefone. Eu dizia, mãe, eu não posso olhar pra ele. Como é que eu vou chegar com o telefone e minha mãe quer falar contigo? Não dá? E aí eu falei, bom, tô aqui, não tenho o que fazer. Vou fazer o máximo que eu puder. E é isso que eu vou fazer. Vou dar o meu melhor e seja o que Deus quiser. E o treinamento antes do exército são 4 semanas. Então, por 4 semanas, a gente fica nesse lugar, nesse centro de treinamento que é no meio do deserto. A gente pode voltar para casa 3 vezes nesse tempo, para ficar um dia em casa. E me deram uma arma na mão no segundo dia, me deram 2 pentes com 29 balas cada um e falaram, essa arma é tua, tu tem que cuidar dela com a tua vida, banho com ela, dorme com ela, corre com ela, come com ela é tua responsabilidade. E ao longo do tempo agora a gente vai ensinar a atirar e a fazer tudo, mas a arma já é tua, tu tem que andar com ela. Então a gente andava de capacete, colete, arma, pente de bala, bota no meio do calor do deserto de Israel. E aí foi desenrolando o treinamento, foi maravilhoso, foi a melhor experiência da minha vida, sem dúvida nenhuma. Eu nunca fui assim de fazer exercício, de nada. E eu falei, cara, eu vou dar tudo que eu tenho em mim, eu vou dar neste lugar e vou ver o que vai acontecer. E aí no final eu ganhei 2 prêmios, melhor atiradora e melhor soldada do treinamento, o que foi chocante. A minha mãe não acreditou, porque eu saí de casa aterrorizada e eu ganhei 2 prêmios. E a gente aprendeu tudo. Aprendeu a atirar, aprendeu a montar e desmontar a arma, aprendeu Krav Maga com a arma, sem usar a arma, porque daí eles incentivam super o uso da arma como instrumento e não como arma de fogo. Então a gente tinha treinamentos de Krav Maga no exército. E foi 1 mês que eu tive esse treinamento maravilhoso. E voltei para casa 4 vezes daí, porque um dos prêmios de ser a melhor soldada era voltar para casa uma vez que ninguém podia voltar. Eu voltei. E aí depois começa o exército de verdade, que são 2 anos para mulher, 2 anos e quase 3 anos para homem. E eu fui para a Marinha. E aí meu uniforme era diferente, era a única coisa que eu sabia, porque o uniforme normal é verde, daí da Marinha e da Aeronáutica é bege, assim, é creme. E aí começava uma nova fase, que era o exército mesmo, os 2 anos de exército, que eu também não sabia o que esperar, também não sabia o que ia ser, porque a gente ia para uma base, depois que terminou o treinamento, e eles delegam, eles falam para onde cada um vai. Daí é uma coisa de um dia, chega na base, tem uma reunião, eles, tu vai pra essa base e tal, tua função é essa. Eu fui,
Fiquei sentado o dia inteiro esperando, me mandaram de volta pra casa. Eu falei, beleza, voltei pra casa. Eu fiz isso, eu morava no norte, 2 horas de Tel Aviv de trem. Eu fiz isso a semana inteira. Eu ia todo dia até Tel Aviv pra receber onde eu ia ficar, não me recebiam, não me falavam nada e eu voltava pra casa. Nesse tempo a gente conversa com soldados, fala com quem tá lá também esperando e eu fiquei sabendo que normalmente quando demora é porque o soldado é muito ruim e não sabem aonde botar um soldado muito ruim. E eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, o quê? Eu fui a melhor soldada e eu vou ficar na cantina. E eu fiquei muito brava. E aí eu fiquei muito magoada, porque eles não me mandavam pra lugar nenhum. E cada vez que eu ficava mais, tipo, os piores soldados iam sobrando. E eles, a gente vai limpar o chão. E eu dizia, mãe, não quero fazer isso por 2 anos. Tipo, eu tô no exército de Israel e eu vou ficar na cantina. E ela dizia, Paula, tu foi a melhor soldada, espera, calma. E aí eu fiquei nessa uma semana e cada vez era pior e os cargos iam piorando, ia ficando pior a coisa. E aí quando eu tive a minha reunião, finalmente eu falei, pelo amor de Deus, porque eu também não sabia a ética do exército, eu não sabia que eu não podia falar com as pessoas. Daí eu falei, vocês demoraram tanto, o que aconteceu? Gente, eu quero saber, tipo, eu sou tão ruim assim que eu fiquei por último. E aí eles falaram que não, justamente porque eu fui uma soldada muito, muito boa e não podia ir para a linha de frente, eles queriam me botar em um lugar que eu fosse muito, muito útil, podendo ir para casa todo dia. E aí eles me botaram num escritório da Marinha, onde eu era a única soldada, não existia isso em escritório, eram 10, 11 soldados, era um escritório onde eu era a única soldada, e eu cuidava de 7 oficiais que eram os responsáveis por todos os navios da Marinha daquela base. Então, o nome do meu escritório era Naf Shetar. Shetar é campo. Então, eles eram o escritório que cuidava das 12 embarcações daquela base. Então, tudo que tinha da Marinha daquela base era responsabilidade deles e eu era responsável por eles. Só que eu não sabia nem ler nem escrever. E eu era secretária. E aí, eu cheguei lá e eles falaram, o que tu tá fazendo aqui? Que secretária é essa que nos mandaram que não sabe nem ler nem escrever? E eu falei, eu vou aprender. Eu me garanto, eu tinha mais... Porque daí sempre troca, né? A soldada tá terminando o período dela e aí entra quem vai substituir pelos 2 anos. E aí tinha 1 mês ainda, a soldada que tava saindo do exército. E eu falei, nesse 1 mês eu vou aprender o que eu tenho que aprender pra estar aqui com vocês. Eu quero estar aqui, é o máximo, é aqui que eu quero estar. E aí começou tudo de novo, eu me rasgando todo dia. Meus oficiais foram sensacionais, a gente fazia reunião, eu tinha que escrever ata em hebraico, digitando, tipo, eu não conhecia nem o teclado em hebraico, eu não sabia nada. Eles diziam, escreve a ata no teclado. Eu dizia, gente, não sei, como é que eu vou fazer isso? E aí eles sentavam do meu lado, me ditavam, eu ficava catando milho, e aí eu aprendi. No exército, a ler e escrever. E aí era o máximo, eu tinha 7 oficiais, 2 falafel, que era o grandão, porque eles... Respondi e-mail, marcava reunião, cuidava da agenda deles, fazia tudo. E aí foi esse lugar que eu fiquei por 2 anos, a Naf Shetar, os meus 7 oficiais, que foi incrível, foi sensacional, eles foram incríveis, eu aprendi a ler e escrever fluentemente hebraico daí com esse trabalho. Eu cheguei e fiquei no escritório, tipo, focada, aprender, ler, escrever, trabalho e tal. E aí um oficial um dia falou, tu conheceu a base? Tu foi ver onde é que tu tá? Eu falei, não. E aí ele me levou e eu nunca vou esquecer, porque parecia cena de filme, porque a gente tava no primeiro prédio da base e a base era no mar. E aí a gente saiu e eram trapiches, assim, eram 12 trapiches gigantescos e a gente tinha 12 embarcações. Então eram 2 submarinos, 2 navios gigantescos e 10 navios de pequeno porte. E aí eram todos eles estacionados, cheios de soldado em cima, tipo, limpando, arrumando as armas, fazendo tudo naquilo lá. E aquele universo, aquele dia lindo, aquela Israel maravilhosa. E eu falei, caraca, tipo, eu tô aqui, faço parte disso, tô com meu uniforme e essa é a minha vida agora. E foi incrível. E aí eu ganhei outro prêmio de soldada da Marinha daí. Aí esse prêmio a minha mãe foi, aí ganhou flores, daí eram 20 soldados da Marinha inteira de Israel. Não faço ideia quantos soldados tem, mas é muito soldado. E aí eu ganhei mais um prêmio e por causa desse prêmio me convidaram para seguir carreira no exército. E aí eu fiz todas as provas e tal, eram 10 etapas, eu acho. E eu não passei na etapa de ler e escrever. E aí eles falaram, tá muito novo ainda, tipo, tu é muito nova ainda no hebraico e tu vai ser uma oficial do exército, então a gente precisa de um pouco mais de, né? E aí eles pediram mais 1 ano, assim, porque foi no meu primeiro ano no exército, eles falaram, faz mais 1 ano,
Quando acabar, tu vai estar pronta, daí tu segue carreira. Mas daí eu já não quis mais, daí eu já tava cansada do exército, já tinha visto, tava vivido. Falei, chega. Quando a gente vê foto, né, e vídeo, as pessoas no cinema, dentro de supermercado, os soldados, muitas vezes a paisana, mas com a arma pendurada, por causa do roubo. E aí no treinamento, como é muito novato que não sabe usar arma, mas já armado, tem muita tentativa de furto de arma. Então os nossos oficiais tentavam roubar as armas da gente. Então assim, a gente estava dormindo, tinha que dormir com a arma amarrada no braço e embaixo da cabeça, né? Aí à noite a gente estava dormindo, vinha alguém tentar tirar a arma para ver se a gente estava ligado e não estava com a arma solta. E aí a gente tomando banho, tinha que ficar ligado, então a gente tinha que tomar banho com a arma no chão apoiada. Tentavam roubar a arma da gente quando a gente estava no banho, quando a gente estava comendo. Então, assim, tem todo um negócio que a gente achava, vai andar com a arma para trás, descolada. Não, era a arma na frente, o tempo todo segurando, o tempo todo com pente, o tempo todo alerta. E aí aprendendo enquanto fazia isso. A gente fazia de tudo, desde descascar centenas de ovos cozidos para o café da manhã do outro dia, até passar o dia inteiro no deserto atirando, porque tinha que treinar tiro. E aí a gente fazia, eu lembro direitinho que era... A gente tinha alguns segundos para fazer 12 tiros em 3 posições. Então a gente fazia 3 em pé, 3 de joelho, 3 deitado, em, sei lá, 12 segundos, 15 segundos. Era 3 segundos cada tiro. E aí depois tinha que correr tudo para ir lá pegar o alvo. Daí voltava correndo para base. Era muita correria. Tinha muita correria e muito tiro. Isso eu me lembro, muito calor. Aí tinha as aulas de Krav Maga, mas era basicamente o viver o dia a dia com um pouco de tudo. Então a gente fazia as rondas. Aí a gente tinha instrução, a gente fazia 4 horas de ronda por dia ou noite. Então, às vezes, 4 da manhã a gente tinha que acordar para ficar até as 8 horas fazendo ronda num ponto, sempre 2 meninas. Daí a gente tinha as instruções. Se viesse alguém correndo na nossa direção, a gente tinha que gritar em árabe, hebraico e inglês para, senão eu atiro, atirar para cima 2 vezes para mostrar que não foi sem querer, e se a pessoa não parasse de correr, atirar na perna. Aí se não parasse de correr, podia atirar para matar. Quem vai fazer isso, gente? Tem alguém correndo na minha direção? Eu vou atirar e depois eu grito, sei lá. Eu dizia, vocês estão doidos? Essa era a minha teoria. Eu dizia, o quê? Eu vou ficar gritando a pessoa correndo na minha direção. Eu nem sei atirar direito ainda. Eu vou ficar aqui, ele não parou. Eu atirei na perna dele, ele não parou. Eu vou atirar pra matar. Não existe isso. Nunca precisei, graças a Deus. Teve conflito, tiveram alguns conflitos, nenhum tão grande como agora. Quando eu estava no exército especificamente, teve um conflito com a Turquia que foi direto com a Marinha. Teve um período, em 2014 na guerra, se não me engano, foi a última antes dessa, a gente estava lá. E na época da Marinha da Paula, tinha muito navio de ONGs que vinham da Turquia para ajudar a Gaza. Diziam que era medicação. Ajuda humanitária mesmo. Ajuda humanitária. E quando passava nas águas ali de Israel, era interceptado e a Marinha entrava em ação. Não era remédio, eram armas, cansaram de pegar, que foi na época que a Paulinha estava lá. Então, tinha uma movimentação grande. Depois, em 2014, que a gente pegou a guerra, a gente morava numa cidade do lado de Tel Aviv, mas mais para o sul. Então, Gaza ficava aqui, morávamos aqui, Tel Aviv aqui. Então, os mísseis vinham e passavam na frente, em cima da nossa casa. Como a gente não tem esse tipo de vida, né, aqui no Brasil, a gente desconhece. Eu sempre muito curiosa, ficava na sacada olhando, porque vinha o Iron Dome, eu queria ver. E aí eles iam, quando estoura que tu tem que entrar, tu tem que te recolher, né? Aí então eu entrava, mas tirei foto, inclusive, do Iron Dome interceptando os mísseis. Respondendo de sentimento, assim, sim, a gente, especialmente quando está no exército, tem um estado de alerta que é incentivado o tempo todo, porque tem muito mini caso de rapto de soldado, de atentado contra soldado. Então, o tempo todo a gente tá ligado, nunca é uma coisa de boa. Inclusive, quando eu saí do meu treinamento, que eu tava indo para casa, quando tinha acabado já, eles ligaram para todo mundo que tava saindo da base, porque tava tendo rapto de soldados, porque eles sabiam, eles sempre sabem quando é o final e tal. E aí tava tendo muito rapto de soldado, então eles avisam, fica alerta, porque tá rolando coisa.
Quando eu estava na Marinha, teve esse com a Turquia, que daí os meus oficiais diretamente foram afetados. Eles iam receber os navios que chegavam com os mortos. Então, era muito parte do nosso dia a dia, assim. Nunca era de boas. Nunca era, tá tudo tranquilo, porque sempre tinha alguma coisa acontecendo. Eu acho que no Exército, no Verde, no militar, é ainda mais forte, assim. Eu acho que na Marinha, como com a Marinha tem que ser muito específico o ataque para a Marinha se envolver, eu acho que era mais espaçado. Mas eu pude viver esse ataque com a Turquia, que afetou demais toda a Marinha, a minha base especialmente. Eu me lembro dos meus oficiais chegando acabados, assim, na base, porque eu lembro que eles contavam especificamente que os turcos são muito grandes, assim, são homens muito parrudos. E israelense normalmente não é muito grande, israelense é mais baixo, magro, assim. E aí eles tinham dificuldade até de tirar os corpos dos navios, porque eram pessoas muito grandes que estavam indo atacar. Então eu lembro que foi bem traumatizante, assim, foi bem pesado para eles nesse período. Não tem nem comparação o nível de segurança de Israel com qualquer lugar do mundo, eu acho. O que a gente chegou à conclusão é que o problema é tão maior, tipo, o perigo é tão maior, que os perigos do dia a dia não cabe lá, não existe, não tem furto, não tem roubo, não tem morador de rua, porque todo mundo tem chance em Israel, não existe pobreza, essa pobreza que tem no Brasil de, tipo, as pessoas roubarem porque não tem o que comer. Isso não existe lá. Então não tem esse tipo de medo. Então eu chegava de viagem, por exemplo, às 3 horas da manhã e minha mãe ia a pé me buscar na estação de trem, com o celular dela na mão de última geração, eu com as minhas coisas todas sozinha, porque não existe isso. Então o medo era um medo de algo maior, mas ao mesmo tempo, por ser algo que a gente não tem acesso e nem controle, ele não afeta diretamente a nossa vida, sabe? Eu não ficava pensando que podia ter um ataque ou alguma coisa, porque a vida é muito tranquila lá. Inclusive, esse período mesmo, qualquer período de guerra, a vida segue normal. Tocou a sirene, se tu tá na rua, tá dentro do ônibus, existe abrigo antiaéreo, e aí tu te abriga, se tu tá na estrada, sai do teu carro, te abaixa, e parou o sirene, tu segue a tua vida, vai trabalhar. O salário do soldado é muito ruim. Muito ruim. Quando tá servindo. Né? O salário do soldado é algo. O salário mínimo em Israel é algo como 7 mil reais. O mínimo lá. O salário do soldado é 400 reais por mês. Não tem chance de um soldado se manter sozinho se ele só for soldado e só estiver fazendo isso. Soldado não paga transporte público, às vezes nem avião, dependendo de para onde ele vai. Não paga trem, não paga ônibus, tem desconto na maioria dos restaurantes, tipo McDonald's, 50% de desconto para soldado. Não paga para muita coisa, mas ganha muito pouco dinheiro durante o serviço militar. Só que quando o soldado acaba o serviço militar, eles meio que pagam todos esses anos que ele ficou ganhando muito mal, numa bolada só, porque eles entendem que quando a gente é muito jovem, a gente não está preparado para fazer decisões para a vida. Então, assim, eles não querem que os israelenses entrem numa faculdade com 17, 18 anos. Eles querem que ele tenha experienciado coisas na vida dele e que ele faça uma escolha certeira. Então, eles preferem que ele entre na faculdade com 24, 25 anos, vivido e sabendo o que ele quer, do que ele fique trocando e se perca. Então, no final de todo o serviço militar, todo soldado ganha uma bolada para viver esse ano sabático dele viajando pelo mundo, que é por isso que se encontra muito israelense e soldado recém-saído do exército. Amam a Barra da Lagoa. Eles amam a Barra da Lagoa, é um dos paraísos que eles vão. Tem muito israelense na Barra da Lagoa. Inclusive tem lugares que tem cardápio em hebraico na Barra da Lagoa. E aí eles vivem isso. Então, para vocês terem uma ideia, um soldado de escritório que não foi da linha de frente ganha algo como 15 mil reais depois de 2 anos. Um soldado de linha de frente pode ganhar até 60, 70 mil reais quando ele termina o serviço militar para poder fazer isso. Ele pode viajar, ele pode viver tranquilamente esse ano e pode daí começar a vida dele depois disso com grana e tal. 4 anos depois que a gente termina o exército, a gente tem ajuda para comprar carro, ajuda para casar, ajuda para comprar casa. E para mais alguma coisa, para médico, eu acho. Por 4 anos eu tenho super facilidade para empréstimo, para compra de bens, porque eles entendem que eu, tipo, já tô preparada, já vivi, já sei, e agora eu vou curtir a minha vida, trabalhar e tal. O custo de vida lá é muito mais alto e se ganha muito melhor também.
Então, assim, é meio que estilo Estados Unidos, tu tem tudo, sempre vai ter o telefone de última geração, tu vai ter todos os eletrônicos que tu quiser, tu vai viajar uma vez por ano pelo menos e tu vai viver bem, trabalhando. Se trabalha muito, não é CLT, então a gente trabalhava algo como 10, 12 horas por dia, não tem férias, então quando tu tira férias tu não ganha, não tem 13º, não tem nada, mas se ganha muito bem e dá pra viver muito bem. Então assim, o salário mínimo é 7 mil, ninguém ganha 7 mil e todo mundo trabalha muito mais. E tem uma coisa muito séria, porque Israel quer povoar com pessoas que são pró-Israel. Porque os árabes são muito presentes também. Árabe tem muito filho, então tem muita presença árabe. Então como é que Israel compensa isso trazendo judeus de fora? Por isso que tem os benefícios também, por isso que eles ajudam. Por isso que às vezes tem comunidades na Indonésia, por exemplo, que eles acham que é judeu porque uma geração lá de não sei quando tinha um judeu e aí tipo eles fazem conversão e viram judeus e vão morar em Israel com os mesmos benefícios, com tudo igual. O judeu que eles consideram, porque o judaísmo é passado de mãe. Então, quando é da mãe para os filhos, eles falam que é a primeira geração. Então, minha avó era judia, minha mãe é judia, eu sou judia, não tem nada, tipo, é judeu. Do pai, eles vai perdendo, digamos, para Israel esse judaísmo. Então, eles dão esse benefício até a 4ª geração. Então, tipo, 4 gerações a partir do pai ainda tem o direito de ir com todos esses benefícios, depois aí tem que fazer a conversão. Mas independente do que esse judeu acredita, é só tá no sangue. Não precisa comprovar nada, não precisa ter prática nenhuma, não precisa ter nada. O convertido tem só para se converter, não precisa provar nada depois. A gente tem amigos que se converteram ao judaísmo, eles fizeram aquele ano de aula, tendo todas as práticas próximo de ser ortodoxo, com todas as divisões e tudo mais, e aí depois virou judeu, não precisa comprovar mais nada, vai para Israel como judeu normal. É porque eu casei com um brasileiro. Alguém daqui de Floripa, um cara daqui de Floripa. E aí ele se mudou para Israel, a gente já se conhecia e tal, e aí a gente namorou à distância um tempo. Ele se mudou para lá. A gente se conhecia há anos, já não era tipo coisa de internet, a gente se conhecia. A gente ficou 2 anos à distância, ele se mudou para lá, morou 1 ano lá. Só que ele não é judeu, ele não tinha link nenhum com o judaísmo, nem nada, nem Israel, nem nada. E ele trabalhava com a empresa dele aqui ainda. E aí a gente não... Era muito difícil a vida, assim. Ele usava horários de Brasil morando lá, então a gente não conseguia ter vida lá, ele não conseguiu se adaptar direito lá. E aí a gente decidiu voltar, eu e ele. E aí eu falei que eu voltava, mas... voltava com a minha mãe junto, porque é só nós duas, né? Se eu não fui pra linha de frente por causa dela, eu não vou voltar sozinha. E aí a gente voltou. 100% das pessoas que nos conhecem perguntaram quando é que vocês vão voltar pra Israel? Porque todo mundo sabia que a gente só tinha voltado por causa dele. E aí, no final, a gente tem uma vida aqui, já faz 8 anos que a gente voltou, mas 100% das pessoas que nos conhecem, quando eu falei, me divorciei, quando é que vocês voltam para Israel? A gente trabalha com gastronomia, mais especificamente divulgação gastronômica. Então, eu criei um Instagram há 7 anos atrás, logo que a gente voltou, para divulgar restaurantes, e ele cresceu muito. E aí hoje é o nosso trabalho. A gente vai nos restaurantes para provar e para divulgar e para falar sobre, até porque a gente sempre foi muito envolvida com gastronomia, até porque é grande parte do judaísmo também. E aí é isso que a gente faz. Fala de gastronomia na internet. Quanta história, quanta cultura, né? Muito legal. Lembrando, pessoal, só um recadinho rápido, que elas viveram em Israel. Então, tudo que elas passaram lá foi em hebraico e tiveram que traduzir para o português ali, o que elas aprenderam. Então, dependendo aí dos chatinhos de plantão aí, não fica enchendo o saco aqui nos comentários não, beleza? Mas eu tenho certeza que você curtiu esse vídeo, porque é muita história, muita coisa bacana. Já deixa seu like aí para apoiar, certo? E coloca nos comentários o que você não sabia. Você sabia que Israel era assim, que as coisas funcionavam dessa forma? Você sabia de todas as informações? O que você gostou mais? Coloca nos comentários que eu quero saber a sua opinião, certo? E lembrando de também seguir o Instagram delas lá, que elas trabalham com coisas muito legais, deliciosas. Eu tenho certeza que você vai curtir o Instagram delas, já apareceu na tela aí pra vocês. E chegando aqui no final desse vídeo, se você não está inscrito aqui no nosso canal Outdoors, já se inscreva aqui, ó. Muito legal, muita coisa bacana por vir. Por exemplo, esse vídeo aqui, ó, sobrevivência, aventura, tiro, Krav Maga, muito mais, certo? Espero que tenham gostado desse vídeo, eu te vejo nos próximos e tchau!